Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. É um prazer, uma satisfação ter você comigo nesse vídeo. Eu peço a você que fique comigo até o final. Quero compartilhar a palavra de Deus com você, tá bom? Uma palavra que se encontra aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos 59 e 60. Eu estou olhando para baixo porque a Bíblia está aqui na mesa, e como o vídeo é mais compacto, não dá para vocês verem, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está aqui comigo. E essa palavra se encontra, como já falei antes, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E diz assim, ó, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Preste atenção nisso aqui. Essa passagem também está escrita em Mateus, capítulo de número 8, do versículo 18 ao 22. E aqui surge uma pergunta. Será que Jesus foi tão insensível com esse homem, com esse jovem, que Mateus vai afirmar ser um discípulo, ao ponto de impedir que ele sepultasse, desse o último adeus ao próprio Pai? Será que Jesus é tão insensível assim? A gente sabe que o período mais difícil, quando se perde alguém que ama, de todo momento, todo o cortejo fúnebre ali, da parte ali do velório, é a parte que você sepulta. Pelo menos eu penso assim, tem muitas pessoas que pensam dessa forma. É quando o caixão desce ali, a hora que você não vê mais, que tem aquela parte que fecha a tampa do caixão ali, e é um momento de muita dor, de muita tristeza, porque as pessoas que estão vendo entendem que não vai ver mais, pelo menos aqui nessa vida. Porque para aquele que está em Cristo Jesus, existe a esperança e a promessa da ressurreição dos mortos, daquele que estão em Cristo Jesus. Então, fica aquela questão. Será que Jesus não se compadeceu desse jovem que perdeu um pai ao ponto de falar, olha, deixa que os mortos sepultem seus mortos? Quando a gente olha para esse texto, quando nós observamos ele, o que vem na nossa mente? Jesus impediu ele de sepultar o próprio pai. Só que a nossa visão, o nosso entendimento, é de um sepultamento dentro do nosso contexto histórico, dentro dos nossos dias. Como é que é um sepultamento dos nossos dias? O caixão sai do velório, vai até o cemitério, chega ali, tem aquele momento onde a família, dá ali o último adeus. Então ali, desce ali o caixão, fecha ali e acabou-se, Você não vê mais o caixão, você não vê mais a pessoa. E é esse momento de muita dor, conhecido como sepultamento, que nós chamamos de sepultamento. Esse é o sepultamento no nosso contexto. Esse é o sepultamento na nossa época, nos dias atuais. Porém, na época que a Bíblia foi escrita, na época de Jesus, não era assim. Eu sempre costumo falar, tanto quando eu estou pregando, em curso de ensino, escola bíblica, que a palavra de Deus ela foi escrita numa linguagem diferente da nossa, em uma cultura totalmente diferente da nossa. E o texto que aqui foi apresentado a você que está vendo esse vídeo não é diferente, ele está introduzido, em um contexto histórico da época. Então, vou logo dizer para vocês, o sepultamento aqui é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Na cultura judaica, na época de Jesus, existem, ou existiu, vou botar assim, 3 formas de sepultamento. A primeira é de 7 dias, chamada de Shivá, que ali a pessoa fica 7 dias recluso dentro de casa, totalmente isolado, vivendo esse momento do luto, vivendo ali esse momento da dor, conhecido por ele, chamado por ele de sepultamento. O segundo é de 30 dias, chamado de Shelohim, que é 30 dias onde a pessoa vai voltando gradativamente, aos poucos, a rotina normal. 30 dias, Shelohim. E tem um período de 1 ano, que esse período de 1 ano ele é específico. É quando você sepulta o seu pai ou a sua mãe. Observa aqui no texto, esse jovem, ele fala, deixa primeiro sepultar o meu pai. O sepultamento de um pai ou de uma mãe, no contexto histórico da época de Jesus, era de 1 ano. O que eles faziam? Eles levavam,
a pessoa, botava ali na caverna, em cima de uma pedra, o corpo, e ali aquele corpo ficava durante um ano. E eles viviam esse luto durante todo esse ano, não de forma intensa, recluso, mas esse período de um ano era todo, né? Tinha homenagens para aqueles que morreram. Então, era um período dedicado praticamente àqueles que se foram, um período de um ano. Depois de um ano, os ossos daquela pessoa eram botados em uma caixa e ali fechava, acabava o sepultamento. Então, quando esse jovem fala para Jesus, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, ele não está pedindo para ir ali no cemitério, como nós vamos, né? Ir no cemitério, sepultar a pessoa e voltar, né? Ainda que esteja, claro, a dor da perda, o luto que parece que nunca vai passar, uma dor que nunca passa, perder alguém que se ama, né? Esse é o nosso contexto de sepultamento. Você vai lá, sepulta a pessoa, volta triste, muitas vezes arrasado, né? Mas você volta. Mas aqui não. O sepultamento é um ano. Essa pessoa tem que ficar um ano ali, né? Cumprindo alguns rituais, né? Por conta dessa perca desse pai ou dessa mãe. E aqui nós estamos diante, meus irmãos, de um chamado imediato. Jesus não estava sendo insensível. A gente vai ver Jesus chorando quando Lázaro, né, ele morre, ele chega lá para ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus vê a comoção das pessoas, ele também chora. Porque sim, o Senhor se compadece da nossa dor, da nossa tristeza, ele se compadece da nossa angústia. Só que esse jovem aqui, ele está diante de um chamado imediato, ou seja, para ir anunciar a palavra de Deus. Jesus não estava impedindo ele de viver o luto. Jesus não estava impedindo ele de sentir a dor da perca de um pai. Mas, porém, Jesus queria o chamado dele. Era para ir anunciar o reino de Deus. E o que eu vou falar aqui, meus irmãos, parece ter ser insensível e passivo de crítica. Mas anunciar o reino de Deus, ele é muito importante. Anunciar o reino de Deus, se a gente for olhar, não é mais importante do que cumprir rituais que muitas das vezes não vai trazer edificação nenhuma para a nossa vida e nem para a vida daqueles que se foram, né? Que está ali descansando no Senhor. Então existe uma necessidade de anunciar o Evangelho. E esse rapaz, né? Esse discípulo, esse jovem, estava sendo chamado para isso. Era um chamado imediato. Jesus queria ele naquele momento. É por isso que Jesus fala, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ou seja, deixa que os mortos, né? Porque a Bíblia tem essa figura de linguagem. O fato da pessoa estar viva, respirando, se ela não está em Cristo, a Bíblia apresenta como morto. Se a pessoa está viva, mas está na vida de pecado, a Bíblia descreve como morto. Quando a palavra de Deus fala, deixa que os mortos sepultem seus mortos, Jesus está falando de pessoas que ia fazer um sepultamento da pessoa que morreu literalmente. Porém, essas pessoas que vão fazer o sepultamento, elas estão distantes de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não temem a Deus. É por isso que Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E aquele jovem estava sendo chamado para né, uma vida viva, uma vida na presença de Jesus. Então, meus irmãos, não fuja do seu chamado, não deixe de viver o seu chamado, o chamado que o Senhor te deu, para cumprir protocolos, rituais, que não vai edificar em nada a sua vida, que não vai trazer benefício nenhum para o seu próximo. A gente vive, né, um tempo onde muitos inventam desculpa, né? Eu não posso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei falar, não sei pregar, não sei ensinar, eu não sou bom para isso, eu não sou bom para aquilo. Entenda uma coisa, Deus não nos chamou porque nós somos capazes. Ele nos chamou porque nós somos incapazes, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste, é Ele que nos dá dom. Isso mesmo, é Ele que nos chama e nos dá né, o dom, a capacitação. Então você que está vendo esse vídeo, quando você se deparar com esse versículo, entenda uma coisa, Jesus não estava sendo insensível. Pelo contrário, Jesus estava dando para esse homem uma nova vida que ia contagiar não só ele, mas os seus familiares. Jesus ele se compadece da nossa dor, da nossa tristeza, das nossas lágrimas. Ele não é insensível. Né? E sempre que você lê um texto que lhe parece de difícil compreensão, entenda, a Bíblia foi escrita em uma linguagem diferente, traduzida para o nosso português, e está num contexto histórico totalmente diferente do nosso. E para interpretar o texto é essencial sabermos isso. Tá bom, meus irmãos? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado a você que ficou comigo até o final. Fiquem todos
da Santa Paz do Senhor Jesus.